Olá, muito bom dia, irmãos e irmãs. Sexta-feira da Quaresma, ou seja, a sexta-feira depois da quarta-feira de cinzas. Vivendo este tempo da graça, este tempo favorável e este tempo em que o Senhor nos concede para renovar a nossa vida espiritual, entrar no fundo do nosso coração, procurar uma mudança interior, conversão e alinhar os projetos que Deus tem para nós, acolher os projetos de Deus para a nossa vida. Entrar no deserto da sua vida. Hoje a liturgia da palavra nos fala de jejum. Vamos escutar para depois partilhar algumas pistas sobre o jejum, como fazer e viver o melhor jejum. Qual o jejum que agrada a Deus? Vamos então escutar isso. Hello, beloved brothers and sisters in Christ. It's always a joy having you to accompany us on this our journey, seeking to get deeper the precepts of God for our lives, so as to follow wholeheartedly this living God. In this time of Lent, today is Friday after Ash Wednesday. On Ash Wednesday, we receive ashes on our forehead, remembering each of us that we are dust and unto dust we shall return. Believe in the gospel and repent. These were some of the messages that I received on Ash Wednesday. On this first Friday, the liturgy of the word draws our attention to the fact that it is important to fast, but what type of fasting that pleases our God? What type of fasting that pleases our God? If we fast, we deprive our body of food, of drink, of chocolate and other things, and we cannot love our brothers and sisters. We cannot share our food with the needy. Then what type of fasting is that? That if you continue to press the poor, we oppress the needy. What type of fasting is that? So these are the questions today we need to reflect upon as we journey and meditate on the good news of our salvation. So let's go ahead, listen to the first reading from Isaiah, and then in your own private time, I invite you to do the second reading, which is the gospel from Matthew, so that we can get the full picture of what God wants to talk to us today. God bless you and stay blessed. Peace be to you. Let's listen to the word of God. Olá, bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a esta meditação. A paz, a alegria, a bênção e o amor de Deus esteja convosco. Continuamos a nossa caminhada da Quaresma. Hoje é o terceiro dia deste momento, desta caminhada pelo deserto, em que somos convidados a estar com nossos mesmos, fazer a experiência com o nosso interior, esta experiência pelo deserto, dialogar com Deus e pedir a força para caminhar. Sexta-feira, mais um dia de abstinência, de jejum. A primeira leitura de hoje é do profeta Isaías, que nos fala de jejum que agrada a Deus. Depois, o Evangelho é de São Mateus, Jesus confrontado com a questão do jejum. Por que os discípulos de João jejuam, mas os discípulos de Jesus só comem e bebem? E Jesus responde isso. Vamos então colocar diante do Senhor os nossos pedidos, a nossa inquietação, as nossas preocupações e pedir a força e a misericórdia de Deus. Em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. O Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João Batista foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: por que motivo nós, os fariseus, jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem os companheiros do esposo ficar de luto enquanto o esposo estiver com eles? Dias virão em que o esposo lhe será tirado, e nesta altura hão de jejuar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o jejum, sabemos, é uma prática tradicional da penitência, particularmente no tempo da Quaresma. Há muita insistência nisso para jejuar. De fato, existem vários motivos que levam as pessoas a jejuar, mesmo fora do tempo da Quaresma. Uns que jejuam, forma de agradecimento, fazer alguma súplica, pedir ao Senhor alguma bênção, algum pedido, colocar alguma preocupação diante do Senhor. Portanto, é a forma de mortificar o nosso corpo, sentir esta autodisciplina, que nós controlamos o nosso corpo, deprivamos o corpo de algum bem e nós sentimos em paz com Deus. Portanto, neste tempo da Quaresma, torna-se um dos pilares, aspectos que nos conduz a uma maior mortificação espiritual. Mas a grande questão é como jejuar? Deixar de comer, não comer, deixar de beber, se calhar, deixar de comer chocolatinho ou qualquer outra coisa. Como é que nós temos que fazer isso? O que é que consiste verdadeiramente em jejum? Muitas vezes, quando falamos de jejum, ficamos apenas a nível de deprivar o corpo. Sim, faz parte. Mas há várias formas que o Senhor espera de nós o nosso jejum. E a primeira leitura do livro do profeta Isaías fala de uma forma correta, concreta, de jejuar. Ou seja, o melhor jejum que agrada a Deus é que deve acontecer todos os dias da nossa vida, não apenas no tempo da Quaresma. Repartir o pão com os famintos, dar abrigo aos que não têm, perdoar os que nos ofendem, vestir os nus e deixar de oprimir os pobres e necessitados. Exploração, justiça. Portanto, não basta mortificar o corpo se a nossa vida permanece mesmo sem nenhuma conversão interior e exterior. A nossa religião não pode ser apenas exterior. Portanto, o verdadeiro jejum é aquele que nos leva a amar mais a Deus e ao nosso próximo, saindo de nós próprios, saindo do nosso egoísmo, do nosso olhar, dirigir só para nós e olhar também para os outros. No Evangelho, diante desta questão, por que os discípulos de João Batista jejuam, os discípulos não jejuam? Jesus diz, e eles vão jejuar quando o noivo lhes será tirado. No tempo da paixão, do grande sofrimento, vão jejuar. A presença de Jesus deve nos incentivar a fazer o bem, amar o próximo. Então, Jesus nos dá esta lição, essa é a grande mensagem. Aproveitemos a sua presença no nosso meio como um grande conforto e a praticar aquelas obras que a primeira leitura do profeta Isaías nos deixa. Que este Quaresma seja um tempo da paz, da renovação espiritual e de proximidade também, ou da proximidade aos nossos irmãos. Fazer bem, porque é bom fazer isso. E quando olhamos para as obras de misericórdia, encontramos isso que o profeta Isaías nos fala. E vamos a isso. Viver a Quaresma de forma serena, de forma simples, mas com um grande sentido para a vida. Bom fim de semana para todos vós. Que
Que a bênção do Senhor seja convosco, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.